Olá, tudo bom? Como vai você? Hoje eu trago mais um livro de Jürgen Moltmann para falar aqui, que é O Deus Crucificado. Mas isso daqui a 10 segundos. Nesse tempinho curto, se você não é inscrito no meu canal, por favor, se inscreva. Ative o sininho porque sempre vem conteúdo novo, então você fica sabendo. E compartilhe também, participe de alguma forma, faça crescer esse canal que divulga sempre boa literatura para você. Já já eu volto, fique aí. Quem é Jesus Cristo para nós hoje? Essa crise cristológica já está nos levando para uma crise política da igreja. Mas a pergunta cristológica sobre Jesus é, em última análise, a questão sobre Deus. Qual Deus motiva a fé cristã? O crucificado ou os deuses da religião, raça e classe? Esse livro é um clássico da literatura teológica cristã. O Deus Crucificado, de Jürgen Moltmann, a cruz de Cristo como base crítica da teologia cristã. Poucos teólogos europeus influenciaram tanto a teologia latino-americana quanto Moltmann. Ele influenciou tanto, ele é protestante, claro, mas ele influenciou tanto a teologia católica, principalmente a teologia da libertação, quanto a teologia protestante, a teologia da missão integral, principalmente, que vai ser muito influenciada por Moltmann. Moltmann talvez também seja o teólogo europeu que mais fala ao coração da América Latina, que mais entenda o espírito latino-americano. E a gente chega a perceber que ele faz toda a sua reflexão teológica como se o lugar que ele estivesse fazendo fosse aqui da América Latina ou mesmo do continente africano ou de algum país pobre do terceiro mundo. Esse livro é muito bom, é muito importante e com certeza ele não pode faltar na estante e no coração de todo aquele que gosta de estudar teologia. Ele vai tratar nesse livro de vários assuntos. Aquele trechinho que eu li é do capítulo central, O Deus Crucificado. Identidade e relevância da fé, a crise de relevância da fé cristã, toda essa crise que a fé cristã passou e passa, principalmente na Idade Moderna. Resistência da cruz contra suas interpretações, a cruz religiosa na igreja, o culto da cruz, mística da cruz, discipulado da cruz, teologia da cruz. A abordagem que ele faz é muito interessante porque ele nos lembra o tempo inteiro aquilo que nos vai lembrar Paulo, que para que houvesse amanhã de domingo, amanhã de ressurreição, necessário se fez que houvesse a sexta-feira, a cruz, o Cristo crucificado. As questões sobre Jesus. Jesus é o Deus verdadeiro. Jesus é verdadeiramente homem. Aquela discussão do início da igreja cristã sobre Jesus Cristo, se ele era plenamente Deus, se era plenamente homem, porque isso não foi fácil até chegar ao que nós conhecemos hoje no credo, por exemplo. És tu aquele que há de vir? A dúvida de João Batista a respeito de Jesus. E vós quem dizeis que eu sou? Sobre a própria consciência de Jesus a respeito dele mesmo, quando ele pergunta para os discípulos e Pedro responde: tu és o Cristo, Filho de Deus. O processo histórico de Jesus a respeito da origem da cristologia, o caminho de Jesus até a cruz, Jesus e a lei, o blasfemo. Ele lembra a questão central das grandes discussões do nosso Senhor com os fariseus, principalmente, do seu tempo. Violência, Jesus e a violência, o revolucionário. Ele vai lembrar que a crucificação era um suplício destinado àqueles que se sublevavam contra o Império Romano. Lembra também que sobre a cabeça do nosso Senhor estava aquela faixa com os dizeres, aquele cartaz com os dizeres: este é Jesus, o Rei dos Judeus, o que mostra ali uma ironia de Herodes para dizer ao povo: olha, aquele que vocês pensavam que seria rei, é isso que eu faço com ele.
Jesus e Deus, o abandonado por Deus. É muito interessante porque Moltmann nos leva a pensar em Auschwitz, aquele campo de concentração na Polônia, onde tantos judeus foram mortos. Então ele diz assim, a pergunta onde Deus estava quando os judeus estavam sendo mortos nas câmaras de gás pelo governo nazista, onde era que estava Deus? Essa é uma pergunta que povoou a teologia pós Segunda Guerra. Ele diz, Deus estava naqueles que estavam sendo incinerados. Ali estava Deus. Claro, ele aqui está lembrando aquela passagem quando o nosso Senhor diz, olha, quando vocês visitarem um preso, é a mim que vocês estão visitando. Quando vocês derem comida a um faminto, é a mim que vocês estão alimentando. Quando vocês visitarem um enfermo, é a mim que vocês estão visitando. E quando vocês não fizerem isso, também é a mim que vocês estão deixando de fazer. Então, a pergunta diante de uma grande catástrofe, onde estava Deus nesse momento? A resposta é, Deus estava entre as vítimas. Deus é uma das vítimas, porque Deus sempre toma o lugar da vítima. Em todas as situações, Ele toma o lugar da vítima. Ele mesmo se fez vítima e morreu na cruz por nós. É fantástico. O processo escatológico de Jesus, escatologia e história, a ressurreição de Jesus, a grande discussão sobre a ressurreição e o significado da cruz de Cristo depois de sua ressurreição, o futuro de Deus no símbolo do crucificado. E aí sim, o capítulo 6 é o núcleo central desse livro, Deus crucificado, a morte de Deus como origem da teologia cristã. Ele vai trazer a lume essa grande discussão que vai acontecer no século XIX, final do século XIX, sobre a morte de Deus, os profetas da morte de Deus, Marx, Nietzsche e Freud, que anunciam que Deus está morto. Marx vai dizer que a religião é o ópio do povo, a crítica de Feuerbach à questão da religião, de Deus. Ele vai debater tudo isso, trabalhar tudo isso de forma profunda, uma leitura muito fácil, muito tranquila. Teísmo e teologia da cruz e o ateísmo, a doutrina das duas naturezas e a paixão de Cristo, a natureza Deus e homem, do Senhor Jesus Cristo, a teologia da cruz trinitária, para além do teísmo e do ateísmo, para além da obediência e religião, trindade e escatologia, toda essa discussão a respeito da trindade, até o pensamento cristão chegar a formular o que nós entendemos hoje como trindade, foi preciso muito tempo, muito debate teológico, muita briga, literalmente, Caminhos para a libertação psíquica do homem, ele estuda muito aqui a partir de Freud, da psicologia e de todo o avanço da psicologia, mostrando que a libertação do ser humano, ela não se dá somente no campo político, social, econômico, mas essa libertação também se dá no campo da psicologia, no campo psicológico, A lei do recalque, a lei do parricida. Freud vai trabalhar principalmente essa questão do parricida. O princípio da ilusão. Eu lamento muito que o Moltmann não tenha conhecido, ao que parece, o pensamento de René Girard, porque eu penso que esse livro ficaria muito enriquecido se ele conhecesse Girard, a teoria do desejo mimético, a questão do bode expiatório, seria muito mais frutífero do que debater a partir de Freud. Esse é um ponto no livro que, evidentemente, a gente pode colocar como acrescentaria muito à reflexão dele se ele conhecesse o pensamento de René Girard e tivesse então se valido de Girard para debater essas questões aqui. O capítulo 8, Caminhos para a libertação política da humanidade, hermenêutica política da libertação, religião e política, teologia política da cruz, círculos viciosos da morte, caminhos para a libertação, as transformações de Deus nas libertações do homem. Ele vai debater toda essa questão aqui, principalmente da América Latina. Ele passa por essa discussão dos movimentos de libertação aqui também, e não só aqui, mas no mundo.
em todo o mundo. De fato, se você quiser olhar a cruz numa outra abordagem ou pensar a religião numa abordagem que realmente faça você ver o lugar a partir do oprimido, do que sofre, Moltmann é uma leitura obrigatória, densa, bem fundamentada, importantíssima. É um livro que eu li assim, fascinado do começo ao fim. Há poucos dias eu falei de um livro dele, um livro sobre ética. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link, se você quiser ver o livro dele sobre ética, que eu falei tem poucos dias, é interessante também. Mas esse aqui, O Deus Crucificado, a Cruz de Cristo como Base e Crítica da Teologia Cristã, é um livro fundamental, um livro importante. Olha aqui, quem se aventurar a ler os textos de Moltmann não encontrará uma estrutura teológica convencional. Ele não é um teólogo sistemático como os outros. Seu sistema se construiu como uma metáfora da vida. Ele não escreveu dogmáticas com os lotes tradicionais. Seu sistema foi sendo feito à medida que a realidade, com todas as suas ambiguidades, foi estabelecendo questões. Moltmann, na verdade, nunca pretendeu elaborar uma teologia no sentido clássico do termo. Antes, desejou sempre estar em constante diálogo com o seu tempo. No seu dizer, teologia é uma tremenda aventura, uma viagem de descobrimento numa terra desconhecida, com muitas surpresas, mas não sem decepções. Fantástico, um livro muito bom, eu super recomendo. É importante que você alargue o seu conhecimento teológico, que você alargue também a sua maneira de enxergar as Escrituras e de como elas são interpretadas na sociedade, no mundo de hoje, tá bom? Se você ficou até aqui, eu peço que você se inscreva no meu canal. Se você ainda não for inscrito, ative o sininho, dê um joinha e compartilhe com outras pessoas, porque aqui tem sempre bons livros, tá bom? Um grande abraço, tchau, tchau, até a próxima vez.